Jeremias capítulo 2, eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 19. A leitura vai do versículo 1 ao versículo 19. Mas o sermão, ele será do versículo 9, e se Deus quiser, até o versículo 19. A leitura do 1 ao 19, mas o sermão do versículo 9 até o versículo 19. Lembrando que o versículo 9 ao versículo 13, eu acabei não pregando no último domingo à noite. Era minha intenção pregar essa parte, do 9 ao 13, no último domingo. Mas não foi possível. Então, agora pela manhã, se Deus quiser, iremos ouvir essa parte do texto, bem como também a seguinte. Você lembra, não lembra do capítulo 2, qual é a sua mensagem principal? Que Yahvé, ele denuncia a infidelidade do seu povo e convoca-o perante o seu tribunal para abandonarem os seus pecados, todos os seus pecados, sob pena de receberem a justa condenação. Nós já vimos no versículo 1 a 3 aqui a lua de mel, ou seja, o relacionamento inicial de como o povo assim demonstrava sua afeição para com o Senhor. Nós já vimos no versículo 4 ao 8 os pecados sendo mencionados, pelo menos aqui uma síntese disso, da acusação, ou seja, a infidelidade sendo demonstrada do versículo 4 ao versículo 8. O 9 em diante ainda vai falar dessa infidelidade, claro, até o final. Mas agora, e especialmente a partir do versículo 14, você tem as consequências desta infidelidade. As consequências desta infidelidade. Então, leiamos a palavra do Senhor nosso Deus. Jeremias 2, do versículo 1 ao versículo 19. Assim diz o Senhor: A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação,
As suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Meus irmãos, Deus não faz ameaças vazias. Deus não faz ameaças vazias. Quase todo mundo já ouviu um pai dizer, talvez você como pai já tenha dito isso: se eu precisar parar esse carro, se eu precisar parar o que eu estou fazendo, vocês vão se arrepender. Falando isso para os seus filhos. O problema é que não é raro que tal declaração não passe de uma ameaça vazia. O pai, muitas vezes, não tem a intenção nenhuma, de cumprir aquilo que ele disse. E como resultado, a sua indisposição de disciplinar os seus filhos contribui ainda mais para um comportamento pecaminoso por parte de seus filhos. Ameaçam, mas não cumprem. Como nosso Pai Celeste, Deus, Ele não deseja nos trazer o castigo, digo no sentido de castigar por castigar. Mas é claro que o nosso Deus, Ele não pode testemunhar de maneira impassível um comportamento injusto e ímpio para sempre. É exatamente por ser Pai, que ama os seus filhos, que Ele deve sim, e Ele o faz por vezes, castigá-los, isto é, discipliná-los, por causa do seu grande amor por nós. Antes de nos disciplinar, Ele faz repetidas advertências. Repetidas advertências em sua palavra. Você ouve isso sermão após sermão. Leitura sequenciada na sua casa, após leitura sequenciada. Contudo, nós não devemos confundir a sua paciência, ou seja, a sua longanimidade, em advertir por vezes, sem ainda a disciplinar, confundir isso com apatia. Confundir isso com um pai que faz ameaças vazias. Não. Deus não faz ameaças vazias. Abandonar a sua lei, se rebelar contra a sua vontade, certamente, meus irmãos, trará consequências. Por quê? Porque Deus não faz ameaças vazias. É sobre isso nessa manhã que nós ouviremos. Além de denunciar o seu povo, além de expor todo o pecado e chamá-lo ao arrependimento, o Senhor, nesta seção aqui do capítulo, trata das consequências. Evidencia para nós, através do seu profeta, as consequências de nós abandonarmos a sua vontade, de nos desviarmos daquilo que ele nos revelou. Sim, todo pecado, sem exceção, ele traz consequências, mesmo para aqueles que já estão em Cristo Jesus. Observe mais uma vez o texto, a partir do versículo 9, e eu quero que você observe do 9 ao 13, como a queixa divina aparece aqui. Lembre-se, a ideia do capítulo como um todo, e agora fica ainda mais claro isso, é de um tribunal, uma convocação para um tribunal. Deus está chamando o seu povo para dar esclarecimento do seu comportamento. Veja como começa o versículo 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos,
pleitearei. A ideia é: eu ainda faço denúncias e continuarei fazendo. Israel, em qualquer ação judicial que tivesse com o Senhor, certamente perderia o seu caso, uma vez que estava diante do Deus Todo-Poderoso, que nada passa desapercebido aos seus olhos. Não apenas ele julga os comportamentos externos, mas ele julga o próprio coração. Perceba que a expressão aí, ainda pleitearei convosco, indica essa ideia. Deus está começando o processo. O processo está se iniciando aqui. Aí você pergunta: mas pastor, que tipo de processo é esse? De que natureza? Ora, é um processo pactual. O Deus da aliança está chamando formalmente o seu povo e apresentando formalmente uma queixa contra ele. Esse é um convite, meus irmãos, para que o povo pense, considere sobre a sua situação de pecado, desobediência, e que venha a ser dissuadido, venha a mudar. Ora, se o povo reconhecer os seus erros, os seus pecados, de como eles têm caminhado, então a reconciliação ela é possível. Mas se persistisse na sua má conduta, certamente haveria um julgamento e uma sentença de caráter formal. Sem dúvida, meus irmãos, aqui há uma analogia. O que Deus está fazendo aqui, através de Jeremias, é um costume antigo, daqueles dias, quando um rei, ele enviava o seu mensageiro, enviava ali o seu embaixador para um povo que estava submisso à sua vontade, submisso ao seu reinado, e aí esse povo estava naquele momento em desobediência, quebrando assim o acordo, o pacto com aquele rei. Então o rei enviava o seu embaixador para anunciar esta situação, no caso, chamar aquele povo à mudança, a abandonar sua rebelião. O rei estaria assim disposto a tratá-los de forma, novamente, como seus súditos, se eles se arrependessem, se demonstrassem submissão novamente. Mas se esse povo permanecesse insubmisso à sua vontade, à vontade daquele rei, certamente as consequências iriam acontecer. É semelhante aqui. O profeta de Deus é o seu embaixador. Ele está indo falar com Judá, está falando com Judá aqui, em nome do rei, e chamando este povo ao arrependimento, através desse tribunal aqui, dessa queixa divina que é feita. Se o povo não voltasse atrás, certamente as consequências iriam acontecer. Observe também a palavra ainda, nessa expressão, o verbo usado aqui, pleitearei. No original hebraico, meus irmãos, ele representa uma ação contínua, é uma situação contínua aqui. Como assim, pastor? O assunto tratado é de tamanha gravidade, é algo tão sério, que o caso está sendo tratado naquele momento, quando a mensagem é proferida, mas também seria proferido ou seria tratado num outro momento, no futuro. A ideia é a seguinte: eu irei resolver esta questão, seja agora ou mais à frente, de uma forma ou de outra. Pleitearei convosco. A questão será resolvida. Ela não passará em branco. A sentença, ela será dada, seja de misericórdia, se vocês se arrependerem, ou seja de juízo, caso vocês permaneçam em seus pecados. Percebe como Deus trata com seriedade as coisas? É exatamente diferente do que você e eu muitas vezes fazemos. Qual é a nossa atitude, por vezes? Nós achamos que se nós postergarmos as coisas, Deus vai desistir. A gente tem essa sensação, não é? Se a gente postergar, Deus vai desistir. Ele é longânimo, Ele é paciente. Uma hora Ele vai esquecer essa causa. Pensar assim é tratar o Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno,
como um juiz iníquo, que pode receber suborno, que pode até mesmo por uma falha esquecer de alguma questão. Não é assim com Deus. Deus não vai deixar para lá. Não vai. E esse é um pensamento completamente pecaminoso. Você acha mesmo que pode cometer um pecado, ou nesse caso, viver pecando, e isso vai passar desapercebido pelo Senhor Deus? Como se pudesse haver algum tipo de amnésia, algum esquecimento, algum tipo de situação que ele não vai lembrar disso, ele vai deixar para lá. Entenda de uma vez por todas que, diferente de você e de mim, Deus ele não joga a sujeira para debaixo do tapete. Ele faz exatamente o contrário, ele expõe, ele traz à tona isso, para corrigir, para resolver a causa, para dar uma sentença sobre isso. Deus não vai desistir. Ele está deixando claro aqui no início, logo, dessa queixa. Meus irmãos, não há dúvida de que a queixa divina era contra a geração de Jeremias. Veja a expressão, ainda pleitearei convosco. É com vocês, diz o Senhor, que ouvem esta mensagem. Mas observe também que a mensagem aqui, a queixa divina, ela não se refere apenas à audiência do profeta, mas ela abrange também os seus descendentes, diz o texto. E até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Percebe o que tem aqui diante dos seus olhos? Mais uma vez, o cerne da aliança. O seu coração. Eis que farei uma aliança convosco e com vossos filhos. Eu serei o vosso Deus e também o Deus da sua casa, dos seus filhos. Meus irmãos, esse texto nos ensina, já no seu início aqui, como Deus trata com seriedade o pacto, não apenas com relação a nós, mas também com os nossos descendentes, com os nossos filhos. Aquilo que nós fazemos em desobediência à palavra de Deus e à sua aliança, reflete, traz implicações, consequências sobre os nossos filhos também. Sobre nossos filhos também. Claro, é bem verdade que se nossos filhos se arrependerem, se eles não andarem no caminho dos seus pais, certamente haverá misericórdia. Mas o fato é que o pecado dos pais traz consequências para os seus filhos. E se os filhos permanecerem em pecado, ainda mais. Ainda mais. Que você guarde muito bem isso essa manhã. Que sempre que o Senhor Deus fala conosco, pela sua palavra, não apenas nesse contexto aqui, mas também nesse contexto, de chamar o povo ao arrependimento, isso envolve nós e a nossa casa. Nós e aqueles que estão debaixo também da aliança divina. Você tem alguma dúvida que os filhos deles também estavam em alguma medida envolvidos naquele pecado? Já os filhos daqueles dias? Ora, o costume é este: a quem eu sirvo, a quem eu adoro, eu vou conduzir os meus filhos, os que estão debaixo da minha autoridade, também a servir. Se eles estavam prestando culto a Baal, se eles estavam envolvidos com adoração pagã, não tenha nenhuma dúvida que os filhos também, em alguma medida, estavam envolvidos. E para eles também, essa palavra se refere. Nessa manhã, antes de passar para o versículo 10, eu quero lembrar você que é filho da aliança. Você que é ainda uma criança, ainda pequenino, ou até mesmo ainda um jovem que não fez a sua pública profissão de fé, a palavra de Deus também fala com você nessa manhã, como sempre o faz. Não apenas com seu pai, não apenas com a sua mãe, mas diz o Senhor, ainda convosco, filhos, eu também ainda pleitearei. Eu também ainda apresentarei a minha causa, e vocês serão julgados se não se arrependerem.
Em outras palavras, não se escorem em seus pais. Não simplesmente joguem a culpa neles. Vocês também se fizeram culpados, se andaram em seus caminhos, se seguiram os seus passos de idolatria, vocês também serão julgados. Por isso, ouçam atentamente e se arrependam. E se arrependam. Veja o versículo 10. Passai as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Aqui, meus irmãos, há um debate entre os estudiosos sobre isso, para saber a quem o profeta, especificamente, ele se refere. Isso pode ser um convite direto ao povo, ou seja, passai as terras do mar, vocês de Judá, façam isso. O povo sendo chamado a demonstrar aqui, a evidenciar o que Deus está colocando aqui. Vejam, vocês mesmos, com os próprios olhos. Porém, pode ser também que o sujeito aqui está deliberadamente não especificado como um artifício retórico. A ideia de convocar uma pessoa qualquer, ou todas as pessoas, para uma jornada em seu pensamento. Veja, nós usamos esse tipo de artifício retórico. Não necessariamente se referindo a uma pessoa específica ou a um grupo, mas falando em termos gerais. Olhem, vejam, constatem. Talvez seja essa a ideia aqui. Mas o ponto principal é a observação do comportamento de outras nações iria fornecer a evidência necessária para expor o tamanho do pecado de Judá. Por quê? Ora, se eles buscassem, e essa é a ideia aqui, tá? Chipre aqui é uma referência ao oeste, enquanto Quedar ao leste. Se eles fossem para o oeste ou para o leste, e fossem para todos os extremos da terra, e buscassem averiguar se alguma nação tinha se comportado assim como eles não encontrariam. Como diz o versículo 11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Ou seja, houve alguma nação, algum país, algum povo pagão que abandonou as suas divindades? Meus irmãos, nós sabemos que uma das razões para que isso não acontecesse, para um povo pagão abrir mão da sua falsa divindade, é pelo próprio politeísmo ser uma posição mais cômoda. Como assim? Para um politeísta, ele pode muito bem, uma vez que ele adora várias divindades, ou nesse caso falsas divindades, ele pode ir incluindo outras. Ele não precisa necessariamente abrir mão de uma para adorar a outra. Ele pode servir a esta, aquela outra, e cada vez mais ir agregando ali a sua falsa adoração. Sim, eles não precisavam se preocupar em ofender o seu falso Deus. Quanto mais eles quisessem adorar falsos deuses, eles poderiam fazer isso. Em outras palavras, cada falsa divindade se daria muito bem com outra. Poderiam continuar sendo adorados, sem nenhum problema. Perceba o contraste entre a adoração politeísta e a adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Enquanto os politeístas tinham essa situação cômoda, o Deus único, ele exige exclusividade em seu serviço, em sua adoração. E aí Deus coloca isso de forma muito clara aqui. Vocês poderiam encontrar alguém que tenha abandonado o seu falso Deus por um outro. E aí observa a expressão que ele usa aqui. Posto que não eram deuses. Volte na sua Bíblia, sem desmarcar Jeremias 2, para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 32. Quero que você veja
De onde Jeremias está tirando essa expressão? Deuteronômio 32, versículo de número 17. E depois o versículo 21. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco. Versículo 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com louca nação os despertarei a ira. A ira. A expressão vem daqui. Eles estavam prestando culto a ídolos que não eram deuses. Meus irmãos, o fato de que eles eram incapazes de fazer o bem podia ter sido uma justificativa para trocá-los, mas isso não aconteceu. Em contraste aqui, o meu povo, o único que tinha um Deus verdadeiro, foi capaz aqui de abandonar a este Deus, o Deus único. Aqueles que tinham experimentado a bondade do Senhor, agora estavam trocando o Deus único por algo que não era Deus. Veja, como eu falei, eles estavam abraçando uma série de deuses que não faziam exigências. Como eu disse, uma posição altamente cômoda aqui. Enquanto o Deus da aliança, ele exige a afeição, como ouvimos no início de Jeremias 2, isto é, uma entrega, um amor ao Senhor, não apenas de palavras, de atitudes, mas do próprio coração, de forma integral. Os falsos deuses não exigem absolutamente nada. Os ídolos não são tão exigentes assim. Não é isso que os falsos deuses dizem? Venha como está e permaneça como está. Não há cobrança. Seja quem você é de verdade. Liberte-se das suas amarras. Abandone a religiosidade, esse legalismo. Seja quem você é. Dê vazão aos sentimentos do seu coração. Viva a sua vida de forma a ter muito prazer e aproveitá-la muito bem. Essa é a mensagem dos falsos deuses. Todos dizem a mesma coisa em última instância. Todos eles. Não há exigência. Afinal das contas, quando você se depara com a cobrança dos falsos deuses, que aparentemente não é nenhuma, no final das contas você percebe que a sua cobrança é muito cara. Todo falso deus, ele exige nada menos do que a sua alma. Do que a sua alma. Assim será se você idolatrar o dinheiro, se você idolatrar o sexo, se você idolatrar um bem ou qualquer pessoa a quem você prestar culto e entregar a sua vida, a cobrança não será menos do que a sua própria alma. Esse é o custo. Esse é o custo de cometer tal loucura, de trocar o Deus verdadeiro por aquilo que não é Deus. Não é Deus. Observe que o Senhor Deus, ele fala isso de forma direta. Ele diz: estes não são deuses. É impressionante como você tem ainda pessoas que leem textos bíblicos, quando se fala, por exemplo, a Bíblia refere-se a Deus como o Deus dos deuses, ou então falando nominalmente acerca de falsos deuses de outras nações. E aí há quem, estudando a palavra de Deus, tente ainda conjecturar a possibilidade de que Deus estava reconhecendo a existência de tais deuses, só que seriam inferiores ao Deus verdadeiro. De forma nenhuma. Esse é um dos textos bíblicos que lança luz sobre isso. O Senhor Deus não reconhece outro que seja Deus como Ele. Deus só há um. Todos os ídolos das nações são falsos deuses. Foram criados pela mente humana. Eles mesmos fizeram. Veja a sequência do versículo 11.
Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. De nenhum proveito. Trocou aqui traz a ideia de uma negociação, de uma barganha. Mas veja a loucura que Israel, que Judá aqui cometeu. Trocou aquilo que não é de nenhum proveito, que não tem nenhum valor, pela glória de Israel, pelo seu Deus. É exatamente isso que toda vez que você comete o pecado da idolatria acontece. Você está dando mais valor àquilo do que ao Deus único e verdadeiro. Por mais que você não profira com a sua boca, você não diga, eu acho o dinheiro mais valioso, a riqueza, o ouro, eu acho mais valioso do que o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Não, você pode não dizer, mas na prática é isso que você faz. Você considera como mais valioso o seu ídolo do que o Deus verdadeiro. É uma troca, é uma barganha mesmo. Você está amando mais aquilo que é infinitamente inferior em valor do que é o Deus que o seu valor é incomparável. Incomparável. E aí não tem como a reação ser diferente. Versículo 12. Espantai-vos disto aos céus e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Os céus aqui são personificados, tratados como testemunhas do que está acontecendo. Eles são chamados aqui como uma espécie de júri, que está ali para testemunhar o tamanho da gravidade aqui do pecado do povo. Meus irmãos, nas alianças do Antigo Oriente Próximo, o testemunho divino, ele era invocado para supervisionar a conduta dos participantes do tratado. Vários elementos do mundo criado, como os céus, a terra, as montanhas, eram chamados para testemunhar o que estava acontecendo. Você vê isso também em outros textos bíblicos, os profetas falam sobre isso. Miqueias, Isaías. Aqui a conduta de Israel, ela é apresentada como sendo algo tão vil, tão terrível, que até a criação inanimada, ela iria reagir com horror à afronta à majestade do Criador. E 3 verbos são usados, veja, o espanto aqui descrito, a ideia de ficar desolado, assolado, descreve aquele que fica paralisado ao receber um golpe físico ou psicológico. Os céus são descritos como espantados, quando vissem ali o comportamento ultrajante do povo. Depois fala sobre se horrorizar aqui. A ideia é de uma reação que até o cabelo fica arrepiado, pelo choque daquela circunstância. E também ele usa a palavra aqui, estupefato, que traz a ideia de ficar em ruínas. Indica a secura, uma desolação, uma devastação. É essa a ideia aqui. É essa a ideia aqui. Devastados por causa daquele pecado. Talvez você leia esse texto e a sua reação no primeiro momento seja achar que isso é exagero. Não soa tão dramático não, pastor. Não parece aqui um valorizar demais da situação? Que drama é esse? Se essa é a sua reação, é porque você ainda não entendeu a gravidade do pecado da idolatria. Se você não entende o que essas palavras significam aqui, basicamente, e não medita na seriedade disso, é porque você não entendeu a gravidade do pecado da idolatria. Deixe-me ilustrar isto. Antigamente tinha um programa, eu acho que começou com ele, com o Silvio Santos, não sei, mas acho que foi com ele que começou isso, e talvez outros copiaram, eu acho também, pelo que eu me lembro aqui, de ter um quadro no programa, onde a pessoa ficava num lugar isolada, sem poder ouvir nada,
E aí, enquanto isso, ele fazia perguntas para essa pessoa se ele queria trocar um objeto. Tinham vários objetos lá no palco, mais valiosos, menos valiosos. E aí ele perguntava, sem a pessoa saber o que era o objeto. Você quer trocar uma geladeira por uma cadeira? E aí a pessoa não ouvia a pergunta e respondia sim ou não. E aí quantas vezes as pessoas ficavam, assim, estupefatas, ficavam, como pode, o indivíduo trocou, ele disse sim para essa troca absurda. A pessoa não estava ouvindo, essa era a brincadeira, ele tinha que acertar sem saber. Não era consciente, eu vou trocar aqui algo muito melhor, muito mais valioso por algo insignificante. Trocar um fogão por uma caneta. Quem faz isso em sã consciência? A não ser por uma brincadeira dessa. Percebe o quão absurdo é fazer isso com relação ao Senhor Deus? Quem é que faz isso em consciência? Quem troca a glória divina? O Senhor Deus. Quem troca Cristo por um ídolo feito por mãos humanas? Quem troca aquele que é santo, que é justo, que é perfeito, que é bom, que é misericordioso? Quem troca por falsos deuses, por madeira, por ferro? Quem troca? Você troca. Você troca. Nós trocamos. Por vezes nós trocamos. Toda vez. E isso tem que ficar dentro do seu coração, essa palavra. Na sua consciência. Toda vez que o seu coração se inclinar a pecar contra Deus e a acender um incenso para um falso Deus. Você tem que lembrar naquele momento. Agora, nesse momento que eu vou me prostrar para esse falso Deus, seja, como eu citei, o dinheiro, o sexo, uma pessoa específica, seja o que for, um clube de futebol, seja o que for, eu vou me prostrar agora para esse ídolo. Na hora que você fizer isso, você tem que lembrar, eu estou trocando a glória de Israel, aquilo que é incomparavelmente mais valioso, por isto. Por isto. E isso agora para mim é mais valioso. Esse ídolo agora para mim é mais valioso. Então vem a queixa agora anunciada formalmente. Versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. 2. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Observe que a acusação é dupla aqui. É dupla. Primeiro, o Senhor acusa o seu povo de abandono. Abandono. O povo havia abandonado a Yahvé, deixado. E observe como Deus refere-se a si mesmo. Ele é o manancial de águas vivas. O manancial de águas vivas. Aquele que nele mesmo tem toda a provisão necessária para o seu povo. Não há falta, não há ausência, não há nada que você precise, essa é a ideia, para saciar sua sede, para lhe encher por completo. Não há nada que você necessite que Deus não tenha para lhe dar. Nada. O próprio Deus é este manancial de águas vivas. O próprio Deus é suficiente para suprir as suas necessidades. Não, acho que você não entendeu ainda. Não é simplesmente as bênçãos do Senhor Deus. Não é somente o que Ele pode fazer por você, lhe dar. É Ele em si mesmo. Ele em si mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 3 pessoas da Santíssima Trindade, em si mesmas, são suficientes para você. São a própria provisão para você. Ele é o manancial de águas vivas.
E aí vem a segunda acusação. Eles não apenas abandonaram o manancial de águas vivas, mas eles também cavaram cisternas. E aqui observe algumas coisas. Primeiro que abandonar a Deus nunca levará alguém a uma posição neutra. Ou, colocando de outra forma, ninguém se encontra numa posição neutra. Ou ele está saciando a sua sede do manancial de águas vivas, ou ele está cavando cisternas rotas. Percebe? Abandonar a Deus leva necessariamente a cavar cisternas rotas. Por que que leva, pastor? Porque a sede continua. Ela continua. Ela precisa ser saciada. Você precisa beber. Precisa. E aí você não vai ficar parado. Abandonei o manancial, vou ficar aqui. Não vai acontecer. Você vai buscar matar a sede. E o povo fez isso. Ele foi buscar matar a sua sede, cavando cisternas. E aqui é uma outra questão. Quando você não sacia a sua sede no manancial de águas vivas, necessariamente também você irá tentar prover para si mesmo o saciar a sede. Quando você não busca a provisão no próprio Deus, você tentará ser o seu próprio provedor. O seu próprio provedor. O que acontece aqui? Eles cavaram com as próprias mãos as suas cisternas. Colocando isso de forma mais clara possível, eles fizeram seus deuses, esculpiram os seus deuses, desenharam os seus deuses, formaram os seus deuses, a sua própria imagem e semelhança. Mas há uma outra informação importantíssima aqui. Não apenas cavaram cisternas com as próprias mãos, tentando assim prover para si mesmos, mas essas cisternas, elas têm uma característica aqui. Elas são rotas. Elas não retêm as águas. Elas estão quebradas. Por mais que eles tentassem ali formar algo que fosse firme, essas cisternas, por terem sido cavadas por eles mesmos, estavam danificadas. Meus irmãos, chegar a um conhecimento verdadeiro de Deus é algo frequentemente associado a ter a sede saciada por uma água fresca. Você vê isso nos Salmos, por exemplo. Salmo 36 fala sobre isso. E a necessidade de alguém se refrescar dessa forma, ela se torna ainda mais intensa sob condições adversas. O povo aqui, dos dias de Jeremias, tinha sido convidado anteriormente a vir à fonte verdadeira da água espiritual que você ouviu em Isaías 55. Mas o mesmo povo achou que tinha feito ampla provisão para as suas necessidades, rejeitando assim, abandonando assim o manancial. Ouça o que diz o nosso catecismo, na pergunta 106. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 106. O que nos é particularmente ensinado pelas palavras diante de mim no primeiro mandamento? Resposta: as palavras diante de mim, ou diante da minha face no primeiro mandamento, ensina-nos que Deus, que vê todas as coisas, observa mais especialmente e muito lhe ofende o pecado que é ter um outro Deus qualquer. Elas, então, podem ser um argumento para nos demover desse pecado e para agravá-lo como a mais impudente das provocações contra Deus, como também para nos persuadir a fazer, como à sua vista, tudo o que fazemos em seu serviço. Lembra? Não terás outros deuses diante de mim. Você deve lembrar dessa expressão diante de mim e considerar a interpretação do nosso catecismo aqui. Isso deve servir para você gerar cada vez mais temor no seu coração em pecar contra Deus. Você não deve colocar diante do Senhor Deus nenhum outro falso Deus, como fizeram aqui o povo, como fez aqui o povo. Infelizmente, meus irmãos, ainda em nossos dias, há muitos que preferem cavar suas próprias cisternas rotas, e adotam estilos de vida que negligenciam as experiências e a própria provisão de Deus,
e procuram satisfazer as suas próprias vontades com alternativas que refletem a sua preferência pessoal. Como aconteceu com Jerusalém, também agora esta é a conduta base para a queixa divina. E, sem sombra de dúvida, serviria como o argumento para a disciplina. Eu pergunto a você nessa manhã, quais são as cisternas rotas que você tem cavado? Quais são? Quais são? Como nós temos ouvido aqui e ouviremos ainda durante todos os sermões em Jeremias, pode ser que você nunca tenha esculpido um Deus com a sua própria mão, ou então comprado uma imagem de algum artífice. Mas você cava cisternas rotas toda vez que você adora aquilo que não é Deus. Quais são as suas cisternas rotas? Quais são? Pense um pouco. O que é que toma mais o teu pensamento durante toda a semana? Com o que mais você está alimentando o seu coração? Com quanto tempo você gasta em cada coisa, e principalmente com aquilo que é com relação ao Senhor? Se outra coisa, se outro ser recebe muito mais atenção e muito mais preocupação da sua parte do que o próprio Deus com relação às suas ordenanças, aos seus mandamentos, à sua pessoa, você se deleitar no Senhor, se outras coisas tomam mais, a sua afeição está ligada a outras coisas, eis aí, você encontrou a sua cisterna rota. E qual é o caminho? O caminho é muito simples com relação a isso, a entender o que você tem que fazer. Você tem que quebrá-las. Quebrá-las. A imagem da água que dá vida, ela nos lembra imediatamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha lá para João capítulo 4. João capítulo 4, que foi o texto lido na semana passada, no início do culto. João 4, apenas os versículos 13 a 15. João 4, versículos 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Afirmou-lhe Jesus: quem beber esta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Veja, a mulher, quando tem esse diálogo com o Senhor, já preguei esse texto aqui inclusive, você deve notar que ela não entende de primeira aqui o significado das palavras do Senhor Jesus Cristo. A mente dela ainda está voltada para algo simplesmente temporal, do aqui e agora. Senhor, em outras palavras, atende a minha necessidade agora. Do aqui e do agora. Enquanto Cristo está falando que Ele mesmo é o manancial de águas vivas, que se ela estivesse nele e ele nela, se houvesse comunhão entre eles, a sede dela seria saciada. E ele vai em seguida expor o pecado dela, quando ele começa a tratar aqui da sua vida promíscua. O Senhor está ensinando a ela que a tentativa dela de saciar a sua sede em prazeres, nas suas relações com aqueles homens, ela jamais seria saciada. Jamais. Colocando de outra maneira, eu sou o teu marido, mulher. Eu sou aquele que pode saciar essa tua sede, que você tanto você tenta apaziguar. Eu posso fazer isso. A sede daquela mulher e a sua e a minha sede só podem ser saciadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: você crê nisso? Você crê nisso? Você crê no que Isaías 55 diz? No que Jeremias capítulo 2, versículo 13 diz? No que Cristo diz em João capítulo 4? Você crê nisso? No que, pastor? Que Deus, no próprio Cristo, Ele é o manancial de águas vivas.
que nele há uma provisão que é suficiente para você agora e para que jorra até toda a eternidade? Você crê nisso? Porque se você crê nisso, nessa manhã, a sua sede precisa ser saciada. Ela será saciada se de fato você crê nisso. Mas pastor, eu ainda continuarei tendo meus problemas, minhas dificuldades, lutando com relação à minha saúde, no meu casamento, na criação dos meus filhos, meus problemas de conflitos com outras pessoas e financeiros. Eu ainda continuarei. Como assim a minha sede será saciada? Ora, a despeito de todos esses problemas que você enfrenta, você tem contentamento. Contentamento. O coração do 10º mandamento, quando diz não cobiçarás. Por quê? Porque eu sou o teu manancial. Ter a mim, diz o Senhor, ter a mim te basta. Não, isso não vai ser irresponsável com essas coisas, você vai continuar cuidando delas, colocando-as diante do Senhor e orando por elas e buscando sim a melhora com relação a isso, mas mesmo que nunca aconteça, a tua sede continua e continuará sendo saciada, se os teus recursos estiverem no Senhor, se você buscá-lo como seu manancial, como seu provedor. E eu friso isso, não simplesmente as bênçãos que Ele pode prover, mas o próprio Deus é a tua provisão. O próprio Deus é a tua provisão. Agora não tem como fazer isso se não houver uma comunhão que é nutrida diariamente. Você passa, talvez você me responda positivamente, alguém consiga fazer isso, né? Você passa muito tempo sem beber água? Ah, pastor, eu consigo passar um dia inteiro. Pastor, eu passo até mais. É mesmo? É mesmo? Quanto tempo você consegue fazer isso? Certamente substituindo por outros líquidos, outras bebidas. Via de regra, isso não acontece, porque nós precisamos beber água. É algo que é vital para nossas vidas. E mesmo aqueles que têm alguma dificuldade, eu conheço pessoas assim que dizem, se deixar eu passo o dia todo sem beber água, nem percebo. Ainda assim, em algum momento, vão reconhecer a necessidade e vão beber água. Então, se você precisa diariamente, com alguma regularidade, estar indo à fonte, indo ali ao seu gelágua, indo à geladeira, você precisa fazer isso. Quanto mais com relação ao manancial de águas vivas. Como é que você quer a tua sede saciada, crente, se tu não vai descedentá-la no lugar que é para descedentar? Na fonte. Lendo a palavra, ouvindo a palavra, orando ao Senhor. É aí onde tu vai saciar a tua sede. É aí. E somente aí. Vejamos a segunda parte do texto agora. E eu preciso expô-la ainda nessa manhã. A partir do versículo 14. Agora você percebe a amargura da apostasia. A amargura aqui da infidelidade, que vem com essa ideia das consequências. Depois da queixa aqui. Veja o versículo 14. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Meus irmãos, o tema da sessão é o que acontece ao povo do Senhor quando este o abandona. Ou seja, as consequências, como eu tenho falado aqui desde o início. E ele perde a proteção que ele concede aos seus filhos. O destino do reino do norte, Israel, ele é apresentado aqui como uma advertência a Jerusalém. Sim, a partir de agora, principalmente, versículo 14, Jeremias está mostrando o exemplo do reino do norte, que já tinha sido abatido ali, capturado pela Síria, para que o reino do sul aprendesse com esse exemplo. Eles quebraram a aliança, e vocês também têm quebrado a aliança, aprendam com eles, em outras palavras. Veja, o versículo 14 diz que Israel se torna escravo agora, e assim com isso passa a ser tratado de uma condição diferente do que eles tinham diante do Senhor. Israel foi escravo no Egito, Deus libertou-os da escravidão, trouxe para a terra prometida, entregou a eles aquela terra, e agora
Israel estava, no caso Judá aqui, Israel no caso o Reino do Norte e Judá no Reino do Sul, estava sendo tratado como escravo novamente. Escravo novamente. E nesse caso aqui, especificamente, a expressão usada escravo ou servo nascido em casa, traz uma ideia de um filho que serviria para sempre como escravo. Como assim? Um escravo, ele poderia passar por uma libertação, ele poderia ser liberto. Mas alguém que nascesse como escravo, nascido em casa, ele permaneceria sempre servindo ao seu Senhor. Então a condição de Israel agora aqui não é apenas de escravo, se colocando nessa situação, mas de um escravo que não tem como sair daquela circunstância. Se tornou presa, se tornou aqui alguém que está não mais podendo contar com a própria proteção divina, mas estava subjugada agora àquela situação. Mas observe, o Senhor aqui, pelo seu profeta, usa o exemplo do Reino do Norte para ensinar o Reino do Sul. E sim, não há nenhum erro nessa frase, pelo menos como ela é aplicada. Você já deve ter ouvido, não é? Quando você vê as barbas do teu vizinho arder, põe a tua barba de molho. Aprende com o erro dos outros. Aprende com o erro do teu vizinho. Você deve olhar para o que os outros estão fazendo de forma pecaminosa e quando o juízo de Deus vier sobre eles, isso trazer temor ao teu coração e você ser conduzido a ainda maior obediência ao Senhor Deus. Sim, eles deveriam refletir sobre isso, para que não viessem incorrer no mesmo erro, ou melhor dizendo, permanecer no mesmo erro. Mais do que isso, o povo deveria refletir sobre a seguinte questão: como um povo, sob o cuidado especial de Deus, foi deixado à mercê dos seus inimigos, como aconteceu com o Reino do Norte, como um escravo sem valor. Como? O que foi que os conduziu a isso? Ora, a sua apostasia. A infidelidade à aliança conduziu o Reino do Norte a isso, e Judá está sendo chamada aqui a atenção. Assim como eles, vocês irão provar o mesmo, se não se arrependerem. Veja o versículo 15 agora, que é uma referência aqui, os leões, aos soldados assírios que entraram ali na terra do norte. Leões jovens aqui, meus irmãos, leões novos, não é uma referência a filhotes. Não é essa a ideia, claro que não. Mas a animais ainda na sua, por assim dizer, adolescência. Animais fortes e agressivos. Que sim, não tinham a experiência de um animal adulto ainda, mas que eram fortes o suficiente para bradarem e se levantarem contra aquele reino. A referência aqui, como eu disse, é ao reino da Síria, que capturou o reino do norte. Meus irmãos, os leões, eles eram elementos decorativos nos templos e palácios da Mesopotâmia. Você deve ter visto isso em filmes, em gravuras históricas, em livros de história. E normalmente eles eram associados a deuses da guerra. E aí eles aparecem aqui nesse sentido também. Os leões novos rugiram contra ele. Rugiram contra ele. Citando aqui um estudioso, ele diz o seguinte: o rugido de um leão, ele pode ser ouvido até 8 quilômetros de distância. E de perto é extremamente intimidador. Mas quando um leão ruge? Tipicamente os leões não rugem quando estão caçando ou espreitando a presa. O rugido do leão é ouvido geralmente ao anoitecer e novamente antes do sol nascer. E serve para marcar o território e ajudar os animais a localizarem uns aos outros. Mas os leões também podem rugir como um gesto de agressão durante uma interação violenta com outros leões. A ideia aqui é de assertividade territorial e agressão contra outro estado. Quando levantarem a voz, aqui, como diz o texto, levantarem a voz, não há um acordo entre os comentaristas sobre isso, pode ser tanto uma referência
a ameaça paralisante, antes que o leão se jogue sobre a sua presa. Mas o mais provável, como alguns entendem, é que é uma referência ao ato de triunfo sobre a presa morta. Eles rugem. Capturaram ali Israel, levantaram assim a sua voz, rugindo, bradando. Perceba também as palavras desolação aqui que aparece, também as palavras queimados. A palavra desolação aqui, meus irmãos, ela não é com relação apenas ao que aconteceu na terra, em ficar desolada, mas também aponta para o horror ao testemunhar aquela calamidade, a reação do povo em ver aquilo. E queimadas aqui mostra como ficou ou como ficaram as cidades de Israel, do Reino do Norte. Ou seja, não havia a menor possibilidade de resistir ao inimigo. Eles ficaram completamente arrasados. Tudo tinha caído diante dele. E o que fora considerado lugar de refúgio agora, ali era algo indefensável e desabitado. Foi assim que aconteceu. Perceba a descrição. Um povo que era cuidado pelo Senhor Deus do Reino do Norte, outrora, né, porque passou muitos anos em rebelião contra Deus, tratado como escravo, como presa, e que tiveram inimigos de Deus entrando em suas terras, rugindo contra eles, triunfando assim sobre eles, e desolando, devastando a sua terra e queimando-a por completo, para que eles não mais habitassem ali. Versículo 16 ainda. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Aqui nós temos uma clara referência ao Egito aqui, a terra do Egito. Veja, perceba que o Egito é citado aqui, como será citado no versículo seguinte, versículo 17 e 18. Acaso isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? Foi o que aconteceu. O povo que havia recebido este castigo, o Reino do Norte, eles, no caso do Reino do Sul, estavam buscando no Egito um possível aliado político para evitarem que o mesmo acontecesse com eles. Na primeira descrição aqui do versículo 16, e até o começo do versículo 18. E o Senhor está repreendendo o povo com relação a isso. Não busquem aliança com o Egito. Não façam isso, para tentarem ali se defender contra qualquer nação que puder vir contra vocês. Até mesmo havia partidos ali entre o povo, alguns comentaristas falam sobre isso, que defendiam uma tentativa de aliança, e Jeremias está expressando isso com outras palavras, de fazer aliança mesmo com a Assíria, para que eles não viessem também a sofrer a mesma coisa. Ou seja, o Senhor repreende aqui o seu povo, para que não busquem auxílio em povos pagãos. Ele diz o motivo disso ter acontecido com o Reino do Norte. Versículo 17. Tudo isso não sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho. Vocês não terão proteção, seja se aliando com o Egito, seja com a Síria. O motivo do povo ter sofrido isso, e vocês também virem a sofrer, é porque vocês me abandonaram. É por causa disso. Se eles fizessem tratados com o Egito ou com a própria Síria, seria como se cavassem cisternas rotas também. Observe a descrição: águas, beberes as águas do rio Nilo, do Egito, as águas do Eufrates. Vocês não podem beber essas águas. Vocês não podem se aliar politicamente com os meus inimigos, com os seus inimigos. Não façam isso.
Não está aí a saída. Essas águas serão amargas. Elas são sujas. Vocês buscarão proteção naquilo que não é Deus. Naquilo que não é Deus. O teólogo escocês Thomas Boston, falando sobre Cristo ser a água da vida, ele disse o seguinte: Deus em Cristo é a fonte, todo suficiente em si mesmo. Todas as criaturas são apenas cisternas. Se não há água trazida a elas do céu ou da fonte, permanecem secas. O Senhor, na sua queixa, já expôs ali o pecado deles, em estarem cavando cisternas rotas através dos ídolos, e agora mostra mais uma vez que se eles buscassem a saída em alianças políticas com povos inimigos, eles continuariam cavando as mesmas cisternas, tentando saciar a sede em águas que não podem fazer isso. Isso te diz alguma coisa essa manhã? Você consegue observar isso e ver a mesma realidade em nossos dias? A mesma coisa? Meus irmãos, a tentativa de uma redenção através da política, meramente pela política, é exatamente você construir uma cisterna rota. Quando os cristãos confiam as suas soluções através da política para salvar a nação, você traz juízo sobre si mesmo. Uma razão para o declínio tão terrível que a igreja lá nos Estados Unidos sofreu foi o seu envolvimento com a política liberal. Não poucas igrejas se envolveram com o partido de esquerda, democrata, e assim abandonou o evangelho. Mas também há aqueles que se alinharam com o programa de direita lá nos Estados Unidos, com o partido republicano. E a igreja, assim chamada conservadora, caiu na mesma armadilha. Por quê? Porque a busca pelo poder político, ele destrói a influência espiritual da igreja. Não, isso não significa dizer que eu estou aqui expressando uma ideia de que o magistrado civil não tem responsabilidades para com Deus, que não serão cobrados. Os irmãos já têm uma ideia da minha posição sobre isso, que eu ainda vou, se Deus me der a oportunidade, expô-la mais claramente. É claro que sim, o magistrado deve se curvar a Cristo e aplicar a sua lei. O ponto não é esse. Então qual é o ponto, pastor? É uma aliança que está sendo condenada aqui. A igreja se aliar, primeiro, com povos, com grupos iníquos, ímpios, que blasfemam o nome de Deus. E tentando buscar nestes grupos, ou nestes países aqui, nesses povos, a sua redenção, a sua salvação, saciar a sua sede. A igreja não pode fazer isso. Não podia naqueles dias e não pode em nossos dias. E sim, o que está por trás aqui é uma esperança na política. Se eu estiver em aliança com o Egito, se eu estiver em aliança com a Síria, se eu estiver muito bem posicionado geopoliticamente, se eu estiver fazendo, eu vou conseguir proteção. Você diz, mas pastor, uma nação não pode fazer aliança com outras. Eu não estou falando de uma nação como um todo, eu estou falando no caso da igreja de Cristo. E nesse caso aqui, veja, um povo que estava sendo regido por uma teocracia. O próprio Deus governava aquele povo através, sim, do seu rei humano ali. E eles estavam se vendendo para estes povos. A própria verdade sendo vendida em prol de proteção, de segurança. É exatamente o que nós vemos em nossos dias. Exatamente. Púlpitos que deixaram de ser, se é que um dia foram, um lugar de exposição da palavra, para políticos subirem e fazerem a sua propaganda pessoal. E dizendo, se este for eleito, a igreja está segura. Se este garantir o seu lugar ali no Planalto, nós teremos proteção. Não haverá perseguição.
leis serão, sabe? Essa inclinação para buscar proteção naquilo que não é Deus. Aquilo que não é Deus. Eu estou falando que você não pode desejar e até orar para que Deus levante homens que governem segundo Cristo. Tudo bem fazer isso, é ordenado a nós. O ponto aqui é salientar alianças ímpias, deixando a santidade e a verdade de lado, em prol de homens pecadores, idolatrando-os. Idolatrando-os. Por último, versículo 19, assim encerra. A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Veja, a tua malícia te castigará. Implica num comportamento que vai trazer resultados que não são desejados, ou seja, as consequências. As infidelidades aqui descritas são as apostasias, ou seja, o desvio, o abandono da fé, deixando assim o Senhor. Além disso, veja também como Jeremias usa aqui, Deus, por meio do seu profeta, as expressões, vê que mal e com amargo é deixares o Senhor. Percebe? A ideia de você deixar um manancial de águas vivas, a água que sacia a sede, pura, limpa, para você beber água que é amarga. Isso é mal. E aí os títulos que aparecem para o Senhor aqui, isso é importantíssimo. Deixares o Senhor teu Deus, ou seja, o nome do pacto aqui do Senhor, o seu nome pactual, o Senhor, deixares Yahvé, e aí ele vem em seguida, teu Deus. Deixares aquele que é o Senhor soberano sobre os povos, que governa o Egito, que governa a Síria, que governa a Babilônia. Você deixar Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Deus da Aliança, que é o teu Deus, que tem comunhão contigo, e não ter esse temor de mim. O temor, meus irmãos, aqui descrito, é a expressão normalmente mais usada para demonstrar a piedade no Antigo Testamento. Temor. Uma submissão voluntária à vontade de Deus. E amorosa, é claro. Temente, assim, considerando seus mandamentos. Diz o Senhor dos exércitos. Interessante como ele termina, né? O Senhor dos exércitos. Vocês estão buscando apoio político e militar e esquecendo quem é o Senhor dos exércitos. Nenhum exército pode trazer proteção a vocês se eu me levantar contra vocês. Eu sou o Senhor dos exércitos. Mais uma vez, é para você comparar aqui, ver o contraste entre a busca fútil e vã por uma vida de idolatria e de alianças que são iníquas, em contraste com o próprio Deus, que tem toda a provisão necessária, inclusive proteção para o seu povo, garantida, se estivermos nele. Meus irmãos, Deus não faz ameaças vazias, não faz. O capítulo 6 da nossa confissão de fé, que fala da queda do homem, do seu pecado e do seu castigo, na seção 6, diz o seguinte: todo pecado, tanto o original quanto o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e contrária a ela, traz pela sua própria natureza culpa sobre o pecador, pela qual está ele sujeito à ira de Deus e à maldição, e portanto exposto à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Não há pecado que não tenha consequências. Essa é a declaração da nossa confissão de fé e da própria palavra de Deus. A infidelidade pactual daquele povo estava trazendo e traria ainda mais consequências para si, como trouxe para o reino do norte. E no lugar de aprender com eles estavam se entregando cada vez mais aos seus pecados e buscando até mesmo aliança com outros que eram
tão ímpios quanto ou piores. Todo pecado que você e eu nós cometemos, traz consequências. Você diga assim, mas pastor, até aquele mínimo pecado, aquela coisa que é mais significante, traz consequências. E onde está a grande diferença? Se você está em Cristo, todos os seus pecados, já cometidos, os de agora, os que ainda serão cometidos, eles foram ali, em Cristo. Cristo foi punido por todos eles. Perceba a consequência dos pecados. O Filho de Deus foi à cruz por causa dos seus e dos meus pecados. O próprio Deus encarnado, ele morreu por causa dos nossos pecados. Essa consequência que o nosso pecado trouxe, deveria nessa manhã nos levar ao quebrantamento, irmãos. E aí fazer a gente refletir sobre isso. Tudo que eu fiz, que eu faço contra o meu Deus, fez com que o meu Senhor, o meu Salvador fosse à cruz. Agora, se você não está em Cristo, todos os seus pecados, que você acha, por um momento passa a sua cabeça, passou desapercebido, não vai ser castigado, não trouxe nenhuma consequência, certamente trará. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo sofreu ali as agonias ali do inferno. Provou em nosso lugar, por amor a nós. Se você não está em Cristo, o que resta é a punição eterna. A pior das consequências que você pode sofrer. Você pode passar por essa vida sem nenhum juízo temporal, o que é difícil. Sem você sofrer algum juízo temporal. Mas ninguém escapa das consequências eternas. Absolutamente ninguém. Ninguém. O contexto aqui é de uma infidelidade pactual, e é nosso ponto principal, e aqui eu encerro. Um povo que Deus tinha salvado e que agora estava em rebelião contra a sua vontade. Pondere sobre isso. Pondere sobre isso. Provar das bênçãos do Senhor, do próprio manancial de águas vivas que é Deus, e tratar isso de forma rebelde, sem gratidão pelo Senhor, com respeito pelo Senhor, sem saciar a sede nele, isso traz sim consequências para nós. Que a gente hoje, com a graça de Deus, consiga quebrar qualquer cisterna rota que porventura tem em nossas vidas, e assim possamos correr para as águas. Ele mesmo disse, não disse? Ele falou, venha, venha, quem tem sede, venha, venha, que em mim, no Senhor, em mim, vocês terão a vossa sede saciada. Que Deus os abençoe. Amém.